Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Obrigada, Mafalda Veiga, por teres aceitado e por teres vindo aqui ao nosso podcast Felicidade Interna Bruta. Eu queria dizer, antes de mais, que a tua lista, além de muito interessante, é absolutamente encantadora, porque já agora vou explicar. A Mafalda mandou-me a sua lista das coisas que acha que fazem a vida valer a pena, mas mandou-me como se fosse um daqueles blogs antigos, com fotografias, com em tudo, modo diário, não é? Em modo de caderno diário. Muito bonito, tudo assim com um sentido estético que antes nós tínhamos nos blogs, não é? Sim, que as fotografias se combinavam e o texto e tal. E portanto também te queria agradecer muito por isso, porque há muito tempo que eu não quis muito que tu na realidade foi um pequeno truque para tu teres uma ligação também afetiva com as minhas coisas. Foi automática, resultou muito bem, porque fiquei muito, muito encantada. E quer dizer, eu costumo fazer uma pequena introdução, mas é um bocadinho ridículo, e acho que me vou dispensar de dizer que a Mafalda Veiga dispensa apresentações, e esta expressão já contém uma dose tão grande de clichê que já quase é tão vulgar que já quase não quer dizer nada, mas a verdade é que nós convivemos com as canções da Mafalda há mais de 30 anos, diria eu. Há mais de 30 anos. E o que acho que é importante dizer é que a Mafalda é uma compositora de melodias, é uma autora das suas próprias letras, é intérprete e também faz os arranjos musicais, o que é absolutamente, se na época era uma raridade, agora continua a ser singular. Uma mulher que tem estas vertentes todas, compositora, autora, intérprete, instrumentista. Agora vão aparecendo mais mulheres e agora sim. Ainda bem, muito. Mas sentias-te um bocado sozinha na época? Muito. Muito. Na época havia principalmente cantoras, não é? E as bandas eram principalmente formadas por homens e os compositores colegas eram homens também. Portanto, e sentias essa solidão de estar à frente de uma banda de colegas de homens, sozinha num palco? No fundo sustentavas aquilo tudo? Não, na verdade eram colegas e não havia essa diferença, não é? Eu estava à frente estava no comando das operações e aprendi muito com toda a gente com quem trabalhei e nesse sentido não, ou seja, não me senti sozinha nesse sentido. Senti que era bom que houvesse mais mulheres também naquela altura, mas eu acho que eu também me sinto algum orgulho em ter aberto esse caminho. Sim. E ter aparecido muita gente, colegas de agora, que me vêm dizer: olha, fui-te ver e por causa disso é que quis tanto fazer música. Eu sei, ok, se ela está ali com uma banda e não sei o que tocar, eu também posso. E acho que isso abriu um caminho que me deixa orgulhosa. Ainda por cima, Mafalda, eras novíssima. Estava no primeiro ano da faculdade e era muito miúda. Quando comecei a trabalhar no primeiro disco com os músicos, tinha 19 anos. Certo. E depois gravámos. E entraste assim muito repentinamente muito para um mundo foi. Que não era o teu. Tu estavas a tirar o curso de línguas e literaturas modernas. Estava, e não era de todo o meu, apesar de eu ter convivido sempre com a música, porque o meu tio era guitarrista de fado e era guitarrista profissional. Mas não era o meu, porque eu não tinha nenhuma experiência de trabalhar com músicos. E experiência de palco? Nenhuma experiência de palco, no máximo escola secundária com os meus coleguinhas da turma, porque havia um que tocava bateria, havia outro que tocava guitarra elétrica e eu tocava guitarra acústica e fazíamos covers. E depois também entrei num ou outro concurso com uma canção minha
que depois entrou no primeiro disco, mas pronto, não tinha aquela estaleca dos bares que por acaso depois fiquei com pena de não ter tido, porque é um bocado esquisito crescer exposto. E aprender as coisas quando já se é figura pública. Foi um sucesso muito instantâneo. Foi muito rápido. E eu confesso-te que não estava minimamente preparada para isso, até porque eu gostava mesmo. Eu acho que eu sou tímida. Eu acho que todas as pessoas que escrevem são um bocadinho tímidas, porque é um Achas lado. Que sim? Acho que a maior parte das pessoas que escreve e que escreve canções tem um lado profundamente tímido. Tem um lado introspectivo, tem um lado muito solitário, porque na verdade o nosso trabalho é solitário. E tem um lado observador e não de ser que é observado. E mudar o ângulo é complicado ao princípio. Mas repara, Mafalda, há esse lado que é uma inerência, não é? Da composição solitária, de estares a compor a música, de estares a escrever a letra, mas depois tens um lado que é muito povoado, que é o lado da gravação, é o lado do palco, Sim. é todo esse. O lado da gravação foi complicado até começar a gostar de estar em estúdio, porque eu não controlava bem, não é? Todas as ferramentas de estúdio, tudo o que tu tens à tua disposição, eu não controlava, portanto estava dependente de outras pessoas me dizerem é possível, não é possível. Até começar a perceber, ok, é possível, quero isto assim. E se me dissessem, mas eu sei que é. Então tua timidez foi sendo... teve um bocadinho a ver com... Eu entrei num estúdio sem nunca ter estado num estúdio, sem qualquer conhecimento de estúdio e com técnicos com quem também não tinham muita experiência e que eu não conhecia muito bem. Portanto, isso é uma aprendizagem, mas eu hoje em dia gosto de estar em estúdio, sei melhor o que quero e também sei o que é possível obter. E o estúdio é um laboratório. Mas na altura tiveste alguma dificuldade em impor as tuas vontades? Tive, porque primeiro eu não sei música, sou autodidata. Portanto eu tinha que explicar tudo de uma forma um bocadinho subjetiva, literária. Assim, um bocado, eu gostava que isto soasse deste ou daquele modo, tinha que dar exemplos, mas os exemplos nem sempre eram para cumprir rigorosamente. Às vezes tu dás um exemplo e o que tu queres que a pessoa perceba dali é o mood, ou é o feel, é a sensação, é o sentimento, não necessariamente fazer uma coisa igual ou parecidíssima. E então esse tipo de começar a entender, às tantas comecei a gravar as coisas, a gravar com a voz o que eu queria e pensar, olha, é isto que eu quero, e eles faziam em pauta, que é o que eu faço aquelas imensas coisas vezes. Arqueológicas que se chamavam gravadores. Sim, que foram mudando ao longo do tempo, desde as cassetes, que eu comecei a gravar em cassetes e era bem giro. Aliás, tenho usado às vezes backing tracks numa cassete antiga e no leitor de cassetes. Foi assim que eu comecei a gravar e depois foi mudando, mini disc, não sei o quê. Agora com o iPhone gravas tudo com uma qualidade incrível. Pois. Mas tu tens alguma nostalgia desse som imperfeito, desse som às vezes com poeiras, não sei como é que não é nostalgia, eu gosto. Ou seja, eu procuro esse som. Eu acho que as coisas céticas demais não passam grande emoção. Não passam grande emoção. Acho que. E depois também tem outro problema. Eu gosto do som total, eu gosto de ouvir o som que tu gravas no estúdio, e quando tu ouves num telemóvel, até num computador, como imensa gente ouve, as pessoas não têm a noção que metade do que está gravado não ouvem, porque há sons graves, há sons agudos, aquilo comprime de tal forma que há muita coisa que fica reduzida a quase nada. E quando tu ouves num disco e ouves com umas boas colunas, essa parte é que é estranha, é que nós chegamos a uma capacidade técnica de poder reproduzir tudo. E agora estamos outra vez a reproduzir o mínimo. Está tudo tão comprimido que esquecem. Incrível, pois. Há toda uma textura que se consegue no estúdio em termos de som, de qualidade do grave, aquela coisa que estás à procura, não sei. Depois de repente ouves num telemóvel onde é que está o grave. Não está lá. E pronto, estamos à eu procura gosto da extrema qualidade, da extrema perfeição. Sim, e depois, o que ouvimos é uma compressão daquilo, da perfeição. É a perfeição comprimida. A perfeição comprimida é uma coisa assim que já não é assim tão perfeita.
Mas tem aquele lado ascético, não é? Parece que está tudo certinho. Parece assim um bonsai, não é? Se tivéssemos uma imagem. Na verdade, o que eu tenho feito, olha, tenho usado cassetes muitas vezes para disparar backing tracks em vez de usar computador, e acho imensa piada ter aquele som roufanho mesmo, assim manhoso. Acho imensa graça tocar por cima daquilo. Tenho trocado os meus CDs por vinil. Eu já tinha vinil, não tinha assim tantos, não sou assim uma grande colecionadora, portanto tinha alguns, mas aqueles discos que me são mais queridos eu tenho andado a tentar encontrá-los em vinil e repor os CDs, que entretanto vão desaparecer. Mas ainda vai deixar de haver. Já dizes leitor de vinil ou continuas a dizer giradiscos? Digo giradiscos. Digo giradiscos. E dizes carregar no botão ou dizes clicar no botão? Isso já não sei. Eu tenho um lado um bocadinho tecnológico. Tenho um lado um bocadinho tecnológico de gostar muito ao mesmo tempo também gosto muito de tecnologia. E então. Não, mas eu acho que de carregar no botão. Agora estava a pensar, não, acho que sim. Não, é que eu já dei por mim a dizer clicar no elevador. Portanto, já não sei. Clicar no elevador é muito bom. No elevador. Olha, mas isto então desde 83 já vamos em que 7 álbuns originais? 87, eu gravei em 87. Mas são, estou a dizer bem o número, 7 álbuns de originais, 9... 7 álbuns de originais, na verdade gravei para aí 11. Mas há gravações ao vivo, exato. E há gravações, na verdade, de versões. Por exemplo, há um disco que fiz que se chama Zoom, em que só tem um tema original, foi produzido pelo Fred e pelo Branco, na altura Lil Jon, dos Buraco Ação Sistema, e o Fred, filho do Calu, dos Orelha Negra. E foi produzido pelo Fred, mas só tem um tema original produzido por eles os dois, e depois são canções minhas mais antigas que eu no fundo demos um toque mais eletrónico, apesar do lado orgânico da coisa. Mas foi um espetáculo muito interessante de fazer. E uma das características, não sei se concordas, das tuas músicas é de casarem tão bem a melodia com a letra, mas tem uma espécie de docilidade e força ao mesmo tempo. Eu na verdade, se calhar casa tão bem porque eu faço ao mesmo tempo. Fazes música mesmo e letra. Faço. E é um processo que nem sempre controlo, nem sempre consigo controlar, ou seja, às vezes sento-me para compor e não consigo, mas normalmente quando faço música e letra ao mesmo tempo tenho a sensação que estou a fazer como se fosse uma escultura, ou seja, tenho a sensação que é um corpo. E porque a música traz palavras que se eu tivesse sem eu às vezes também tento fazer letras e tal, mas não é a mesma coisa, e quando vou pôr música naquelas letras também já não vou seguir aquela letra, se calhar vou para o outro lado, ou seja, é mesmo tão ligado, é uma coisa que vem mesmo do mesmo sítio, e é trabalhado como se fosse um corpo. E a canção para mim é muito isso. E a parte das emoções e das pessoas se conectarem tanto com as tuas músicas, eu diria que tem a ver com um lado muito emocional, sim, mas com um lado muito melancólico, mas ao mesmo tempo otimista. Acho que consegues fazer as duas coisas num só. Às vezes são músicas que são incríveis, não é? Como é que parecem músicas tristes, mas depois são solares e são tristes ao mesmo tempo, são nostálgicas e são felizes. A única razão que eu encontro para isso, e tenho pensado nisso porque já me têm dito isso, e às vezes pessoas que me dizem as tuas músicas ajudaram-me nesta e naquela altura da minha vida e não sei o quê, são tristes, mas não sei o quê, e eu fico a pensar que na verdade eu não consigo escrever quando estou triste, só consigo escrever quando estou bem, mas estou a contar histórias de quando estava triste às vezes. Então provavelmente quando eu escrevo já tenho a solução. E daí esse mix porque eu não escrevo dentro da tristeza, não consigo, a tristeza bloqueia-me muito e a tristeza deixa-me muito muda. E quando consigo superar a tristeza e pego na guitarra para compor, posso estar a escrever sobre aquilo que senti. E muitas vezes estou sobre aquilo que senti, mas já encontrei o lado solar daquilo, já saí. E não sei até que ponto devia pôr-me a escrever triste também, porque acho que seria uma experiência diferente,
mas não é uma coisa que me apeteça normalmente. Eu gosto de escrever feliz, e compor é uma coisa que me deixa feliz, apesar da angústia da pré-composição ser angústia e ser uma coisa que me dá angústia. Compor é um estado de graça, é uma coisa que me deixa feliz. E tens um retorno muito grande também do teu público, sabe, as letras de cor, e Tenho, isso é maravilhoso. Que se sente muito tocado, como se as músicas tivessem a ver com os cotidianos delas, não é? Isso também se sente muito. Eu acho que a música acaba. Eu acho que os nossos cotidianos passam por coisas tão parecidas, cada um com a sua história, mas nós temos tanta coisa em que, se conversarmos uns com os outros, vivemos com o mesmo tipo de emoção, que, achando eu que a música é um ato de comunicação. Sim. Eu acho que procuro esse lugar onde, quando escrevo sobre as minhas coisas, eu imagino que vou ter um interlocutor. E uma das coisas que mais gosto na vida é estar em palco. E uma das coisas mais extraordinárias é ouvir as pessoas a cantarem comigo uma canção que eu escrevi. E essa é uma coisa de comunhão, é uma coisa quase religiosa, quase mística, é uma coisa incrível. E essa partilha de emoções e o facto de nós sentirmos que há tanta coisa em comum, por mais que as histórias sejam diferentes, nós temos todos o mesmo tipo de emoções, o mesmo tipo de sentimentos. É fácil. São os tais lugares que são iguais em todos nós, como dizia o Sérgio Godinho. Sim, essa possibilidade de empatia que todos temos, essa possibilidade de empatia, eu acho que procuro esses lugares. Procuro esses lugares porque a mim também me dá gozo partilhá-los e que partilhem comigo, ou seja, o palco é mesmo um grande privilégio que os músicos têm, o palco, aquele retorno direto. Eu lembro-me de uma frase que a Marisa Monte deve ter dito numa entrevista, em que ela dizia: as pessoas só podem ser boas porque quando elas cantam em conjunto, elas cantam sempre afinadas. Eu ouvia dizer isso e acho incrível, e é verdade. Fiquei a pensar, sim, e é verdade, seja qual for o tom. É incrível, é uma coisa extraordinária. De facto, o coletivo afina-se, e às vezes o individual não, mas o coletivo afina-se. O coletivo afina sempre, é extraordinário. É mesmo engraçado isso. É mágico. E deve ser uma boa sensação ver pessoas a cantar as tuas músicas, claro, mas a cantar bem, da forma como tu gostarias de ouvir. É mesmo incrível. E pronto, e é isso, e só se chega quando não se tem medo de naufragar. Eu penso sempre que há duas coisas que são muito instantâneas, e isso que tu disseste acho que faz tanto sentido, que é muito instantâneas no sentido de felicidade. Uma delas é a água. Quando as pessoas estão a brincar com água, há sorrisos de felicidade instantânea, às vezes um bocado infantis, ou às vezes um regresso à infância. Outra delas é a música, que nos dá também um retorno imediato de felicidade. Não sentes um bocadinho isso? Eu acho mesmo, já disse isto uma vez e é uma conclusão, que a música é mesmo uma forma de teletransporte, é mesmo uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo perfeita. A música transporta-nos mesmo para o estado de espírito. Para o estado de espírito de um momento, de uma coisa que vivemos. E muda-nos completamente o estado de espírito. Se acordamos tristes e pomos uma música alegre, não há como não ficar a dançar. E de repente, se pomos uma música triste, não há como ficar um bocadinho melancólico, porque faz lembrar isto ou aquilo. A mim transporta-me imenso para os lugares, para os cheiros, para as pessoas, para os momentos. E acho que isso acontece com a maior parte das pessoas, e por isso é que cada um é tão ligado à banda sonora da sua vida. Toda a gente tem assim aquelas canções que são as suas canções. E já vamos falar da banda sonora da tua vida, que se calhar não é tão óbvia quanto se poderia pensar, acho. Mas é que é muito mais. Felicidade interna bruta. Tu disseste-me 7 coisas e eu fiquei 7 escolhas. Sim, porque na verdade eu tive muita dificuldade em escolher. Sim, aliás, tu dizias isso, só 7, o que também demonstra que és uma pessoa otimista, porque há quem diga tantas 7 coisas. Mas é que há tantas coisas boas na vida, e na música há tanta coisa boa. Bem, o teu último disco, boa. Praia, tem um refrão que é: olha como a vida é boa. E também diz a seguir: olha como pode ser. E eu acho que pode ser. Ou seja, temos de. É que às vezes, quando olhamos para as coisas más, estamos mesmo a perder tempo.
Sim, Porque há suponho que tantas sim. coisas boas. Aliás, tu dizes qualquer coisa na letra que tem a ver com, não é, agarra o momento ou não deixes perder, qualquer coisa que tem a ver com essa ideia. Digo, agora de repente eu sou péssima com as letras, quando imaginas, sou péssima com as minhas próprias letras, ando com um iPad atrás para não me esquecer. Eu devia tê-las Mas diz, olha como a vida é boa, olha como pode ser, dar-te a mão, subir qualquer colina de Lisboa só para ver o sol nascer. E depois diz não perder nem um segundo de ti. Aham. Ou seja, eu acho que nós vivemos sempre muito no passado e no futuro. Aham. Estamos sempre preocupados com o que é que vem e estamos sempre angustiados com o que foi, se foi bem, se foi mal, se não sei o quê. E esquecemos muito do presente. Exato. Eu também faço isso e estou constantemente a tentar me lembrar que é bom viver o momento presente. Aham. Mas o presente parece que é quase nada, não é? Porque o presente é qualquer coisa que está entalada entre o minuto anterior e o minuto Depende seguinte. do que se faz com ele. Podemos dilatá-lo. Depende mesmo do que se faz com ele. E acho que é nesse presente que encontramos as coisas que mais gostamos e olhamos para a vida de uma forma mais positiva. Então, eu sou muito interessada por muitas coisas. Uhum. E interesso-me com muita facilidade por muitas coisas. Às vezes não tem nada a ver e não é nada óbvio as coisas que me interessam. Mas interesso-me com muita facilidade. Se me falarem de um planeta, não sei de onde, que foi descoberto ontem e que não sei o quê, eu vou querer imenso saber tudo sobre quem é que descobriu, onde é que ele está, como é que é, como é que se vai chamar. Ou seja, interesso-me e acho que a vida tem coisas tão interessantes que não vale mesmo a pena perder tempo com as que não são. Olha, então vamos falar de coisas interessantes e se calhar começávamos aqui por dois sítios a que tu referes. Um deles é a Ria Formosa, ao fim da tarde. E aliás é a capa do teu último álbum, que se chama Praia, e depois do Alentejo, em que tens uma memória olfativa e de gastronómica, que tem a ver também com a tua mãe, com as tuas mães, uma coisa quase proustiana. Sim. Queres falar dessas duas paisagens? Olha, a praia para mim eu sou completamente de sol. Eu gostava que fosse verão o ano inteiro. Gostavas de viver num país tropical? Eu gostava de viver 6 meses cá e os outros 6 quando está frio cá num país como os reformados suecos. Como os reformados suecos. Só que os suecos, coitados, têm neve e eu não queria neve nem pintada, mas queria mesmo só sol. Portanto, eu gostaria em Portugal e depois poder estar num sítio quentinho a compor. Se eu tivesse dinheiro para isso, era isso que eu fazia. Comprava uma casa num país qualquer com muito sol e ficava lá a escrever durante o tempo em que cá está frio, porque eu odeio o frio, odeio mesmo, paralisa-me, não consigo fazer nada. E acho que nós temos essas praias maravilhosas e essa possibilidade maravilhosa de ter um país muito tranquilo. Agora um bocadinho, estávamos a falar há bocado em off, um bocadinho mais agitado em certos lugares que eram mais reservados. Mas se calhar houve uma invasão do betão muito agressiva. Muito agressiva, sim, muito agressiva em muitas zonas e é uma pena. Mas a Ria Formosa ainda tem assim uns lugares escondidos onde é possível ficar a beber uma cerveja ou um medronho, que é das bebidas que eu mais gosto. Sim. Mas porquê que dizes que é proibido? Um bocado proibido? Aquele medronho da serra, que se faz na serra, é proibido, não é? Eles não podem vender, eles não podem vender, então oferecem quando nos restaurantes onde é proibido vender, porque é feito às escondidas o medronho da serra, mas é o caseiro, portanto é o melhor. E às vezes há sítios onde te oferecem, e esse medronho, não sei se é por ser proibido, sabe melhor que o outro. Que é esse efeito de transgressão do que tu falas. Sim, acho que é o efeito de transgressão. Mas é mesmo um lugar incrível e eu já tenho passado tardes maravilhosas ali com amigos, a beber cerveja ou a beber medronho. E tirei uma fotografia com o telemóvel que, quando escrevi este disco, achei que era a fotografia certa para a capa deste disco, que se chama Praia. Que é uma fotografia da Ria com os barcos e de fim de tarde. De fim de tarde, já tinham acabado as viagens todas, já não traziam mais ninguém. E estavam a arrumar os barcos e estão 3 miúdos a tomar banho na Ria. E foi assim um fim de tarde incrível. E eu tirei com o telemóvel com bastante má qualidade, portanto
a gráfica que trabalhou, que foi a Joana Miguel, fez milagres e a Joana Rocha também, que foi a fotógrafa também que me acompanhou neste projeto. Fizeram milagres para pôr essa fotografia com esta qualidade e para poder usá-la. Mas foi a memória de uma tarde muito bem passada. Certo. E depois, o Alentejo, mais a eu norte, falei-te porque eu sou alentejana, apesar de ter nascido em Lisboa, a minha família é toda do Alentejo. A minha mãe está lá, portanto eu vou muitas vezes lá. E quando eu era pequena, eu lembro-me que lá em casa faziam... havia um dia que era a sorda com ovos, havia outro dia que era sopa de tomate, havia outro dia que era não sei quê. E todos os dias eram aquelas coisas, eu achava fabuloso, porque se tu gostavas muito de uma coisa, ficavas à espera que fosse aquele dia de ser aquela coisa que tu gostavas imenso. E as crianças gostam muito dessa previsibilidade. Agora não têm, coitadas. Acabou. Esse esperar por qualquer coisa era um prazer enorme que acabou. As coisas são tão pouco... ritualizadas? São pouco ritualizadas, são um pouco organizadas, é tudo muito em cima do joelho. E lá na minha casa também deixou de ser. Portanto, quando a minha mãe faz uma sorda com ovos, que ainda por cima faz de uma forma muito light, em que tudo sabe aquilo, os coentros sabem a coentros, sabe tudo, o azeite sabe a azeite, é tudo muito light. E eu adoro aquela sorda com ovos que a minha mãe faz, e quando faz é sempre uma festa, porque já não há propriamente o dia em que se fazia. Isso foi mesmo só quando éramos muito pequeninos. Depois deixou de acontecer, passou a ser mais prático, que fazia-se o que, sei lá, não havia aquele rigor. Mas enquanto houve, eu gostei, porque eu lembro-me de esperar e de gostar da espera. Porque depois, quando a coisa chega, quando o dia chegava, imagina que era terça-feira. Hoje é terça-feira, que bom! Hoje vai haver a sorda e não sei o quê, vai ser o almoço. E gosto, e peço à minha mãe montes de vezes para fazer. Mas quando também vou. falas do Alentejo enquanto paisagem muito esmagadora ou inspiradora para ti? É muito inspiradora, é a paisagem da minha infância, para mim e depois também é uma paisagem lindíssima, porque é muito... Eu adoro aquele vazio. Acho aquele vazio extraordinário. Acho mesmo que é uma coisa que... Adoro aquele recorte do corpo humano quando tu és chão, tu e o céu. Estás cortado, ou seja, não tens montanhas à tua volta. A planície, então. A planície é uma coisa maravilhosa. E é uma paisagem que me transporta também para a infância. E principalmente para a família e para quando todos estavam cá. Certo. E essa parte é extraordinária, e eu acho que uma das razões porque o meu primeiro disco é muito sobre a paisagem do Alentejo transformada em emoções, o restolho, tudo isso foi a minha maneira de dizer o que eu sentia através daquela paisagem que me respondia a tantas memórias, a tantas emoções, a tanta... Se calhar também o espaço, se calhar também a liberdade. Sim, também... a liberdade, crescer na rua, crescer no campo, me subir às árvores, sei lá. As minhas memórias são muito livres e muito boas. E a família era grande, portanto havia assim uma... E depois de repente vais perdendo das pessoas e vais perdendo uma data de coisas, que é o normal, não é? Mas há paisagens e lugares que te preservam aqueles momentos. Mas também nos vão forçando a crescer, não é? Nós somos umas crianças contrariadas. Sim, somos mesmo. Somos mesmo. Mas o regresso a essas paisagens consegue trazer-te essas memórias todas ótimas às vezes. Olha, há um bocadinho estávamos a falar de seres uma cantautora mulher, o que é já foi mais raro, mas enfim, continua a ser raro. Realizadoras mulheres é qualquer coisa que ainda está enfim, muito, muito aquém do que poderia ser. É impressionante a quantidade de... Não há quase... há muito poucas. Sim. E na verdade o cinema também me encanta e por exemplo, imagina, eu apesar de não perceber nada de cinema, a maior parte dos filmes que passo nos meus concertos sou eu que os faço, que os monto. É? Não sabia que tinhas também essa parte multifacetada chega também ao cinema. Gosto muito da parte de cenário. Estavas a falar da Marisa Monte e é uma pessoa, por exemplo, que eu vou ver sempre, porque ela traz espetáculos com cenografia do outro mundo e traz-los com tudo. Mas achas que é ela que faz?
Não. Ela contrata normalmente jovens artistas plásticos e muitas vezes faz concertos em que cada canção é entregue, cada canção tem a imagem ou o cenário pensado por um artista plástico diferente. O último espetáculo que eu vi dela era assim. Eram filmes, cada canção era um filme, mas cada filme era de um autor diferente. Tens o mesmo cuidado nos videoclipes, por exemplo? Tenho. A questão é, nós não temos mercado para competir com o tipo de cuidado que se pode ter noutros sítios, porque não há dinheiro. O mercado em Portugal é muito pequenino, portanto, na realidade não temos os meios para poder fazer exatamente igual. Podemos querer fazer o melhor possível, mas o nosso melhor possível está limitado por uma série de fatores práticos. Mas eu estava-te a contar isto porque, por exemplo, a minha técnica de iluminação, que é a Cádia, quando a Marisa Monte vem, nós vamos sempre as duas ver o que é que ela traz, como é que vai fazer, quais são as soluções, porque há imensas ideias engraçadas e imensas. Ela no último espetáculo, por exemplo, trazia, o último que eu vi, trazia projeção que saía para fora do palco. A projeção se apanhava, eram várias camadas de projeção até uma última camada que fazia como se fosse uma caixa, e em que tu tinhas imagens projetadas para fora do palco que ocupavam os 4 camarotes. Ou seja, era incrível, era assim incrível. E eu gosto do cenário, tanto que, precisamente por me ter atrevido a fazer filmes e não ser propriamente a minha área, no último espetáculo convidei um realizador a sério, que é o Tomás Baltazar, que é realizador, mas também um montador com o currículo do outro mundo, premiadíssimo cá dentro e lá fora, e muito, muito sensível. E então ele fez o filme do meu espetáculo a solo. Agora, portanto, é uma mistura de cinema e música. E um diálogo entre o cinema e a música, não necessariamente tema a tema, mas há um filme dele e a música responde às várias imagens que ele montou ou criou para este espetáculo. Tu tens um lado de artista, obviamente, mas também um sentido estético que tem se calhar a ver com o facto de também pintares, de também teres pensado seguir essa vertente de forma de expressão através de artes visuais. Tenho, eu acho que o lado estético das coisas, seja o que for, me toca muito. Ou seja, por exemplo, imagina a pintura, em geral, uma exposição de pintura dá-me muito mais vontade de compor às vezes do que ouvir música. Aquela coisa de... É engraçado essa transição, como é que uma coisa visual se converte muito... em palavras e em notas musicais. É muito forte o lado estético. Mas eu não sei, agora fiquei um bocadinho perdida aqui na nossa lista, porque começámos a falar de realização. Cinema. Eu ia-te falar de uma das minhas... de várias coisas. Da tua descoberta. Eu escolhi várias coisas relacionadas com cinema. A minha descoberta nos últimos tempos foi quando estivemos confinados. Dediquei-me a estudar um bocadinho da história do cinema. E então descobri uma realizadora que foi absolutamente pioneira, foi a primeira realizadora de sempre que fez um filme com uma narrativa. Uma narrativa ficcional também. Sim, não é? Uma narrativa ficcional. Os irmãos Lumière tinham filmado a saída da fábrica, mas ela foi a primeira que contou uma história. Só que ela trabalhava como secretária do Gaumont, e ela que tinha uma empresa de fotografia que depois se transformou numa empresa também de produção de cinema, de filmes. E ela foi ver essa projeção dos irmãos Lumière, e depois pediu-lhe, a Alice Guy pediu ao Gaumont se podia experimentar fazer também qualquer coisa, e ele disse, desde que não descuide o seu trabalho como secretária, pode. E ela foi e começou e fez esse primeiro filme, que em 1896, chamado, que era uma história qualquer francesa para crianças, que era A Fada do Repolho.
E A Fada do Repolho é um filme que ela montou, realizou, um filme mudo. Mas portanto, antes do século XX ainda estávamos 1896. Numa fase muito inicial. Penso que, não sei se já disseste o nome, Alice Guy Blaché. Depois ela, entretanto ela fez vários filmes em França e também filmou em Espanha e vários países e tal. Fez uma grande produção com 300 figurantes. A Vida de Cristo, acho eu, se não me engano, também 1905 ou 1906, e depois foi para os Estados Unidos. E foi para os Estados Unidos representar a empresa do Gaumont. Foi ela, casou com um que depois foi diretor de fotografia, que é o tal Herbert Blaché, de onde vem o Blaché. Okay. E fundaram a primeira produtora de cinema nos Estados Unidos. Foi ela que a fundou. Só que não era na costa leste, era na costa, aliás, era na costa leste, era na costa de estados de Nova York, New Jersey, onde ela fez uma companhia, uma produtora de cinema chamada Solax. E realizou 1000 filmes. Mas isso, como é que isso foi tudo apagado? Como é que nós não sabemos disso? E de repente aquilo vai à falência, não é? E ela... E as mulheres na altura também foi outra coisa que eu descobri agora nesta pesquisa. As mulheres tinham muita importância no cinema. A argumentista mais bem paga, ou seja, dos argumentistas todos, era uma mulher, que era Frances, agora não lembro, Frances Marion, acho eu, que era a mais bem paga até 1915, 30, entre 15 e 30. Quando os homens começaram a perceber que havia ali muito dinheiro, passou a não haver tantas mulheres a trabalhar no cinema. E na verdade o que aconteceu com ela foi que as produtoras mudaram-se para o oeste, para a Califórnia, para Hollywood. Sim. E o estúdio dela faliu. Li eu, por causa de negócios do marido e não sei o quê, e confusões e apostas mal feitas, e ela deixou de filmar, veio para a Europa, ainda tentou filmar uma coisa ou outra cá, mas teve uma carreira de 20 anos. Em 20 anos produziu 1000 filmes. E alguns com técnicas inovadoras, tentou colorir, tentou fazer close-ups. Sim, usou o áudio sincronizado. Pela primeira vez com os filmes. Portanto, foi uma precursora. Foi uma precursora a todos os níveis. A parte engraçada é que depois ela viveu até muito tarde, morreu com 90 e tal anos, e houve uma altura em que com a filha tentou descobrir onde é que estava a sua obra e acreditar a sua obra porque estava no nome de outras pessoas. Outras pessoas tinham assinado por ela, outros realizadores, e descobriram muita coisa ainda. Não sei exatamente quantos filmes, mas entretanto estão a aparecer ainda muitos documentários sobre ela, sobre a Alice Guy Blaché. Tu falaste num que era em que é feito por uma realizadora, mas a Jodie Foster. A Jodie Foster é que narra esse documentário, que se chama Be Natural, que era o que ela dizia aos atores. E existe outro documentário feito pela filha dela, que é Simone Guy Blaché, não sei como é que é o mas existem assim alguns documentários e alguns prémios que foram feitos depois, e ela descobriu alguma obra, mas muitas coisas não voltou a recuperar, e outras estavam em nome de outras pessoas. E achei tão extraordinário, porque eu acho que esta é a história da humanidade, não é? Silenciar a obra das mulheres. Mas estes documentários, de certa forma, resgatam-na tardiamente, muito tardiamente, e depois dela ter morrido. Ou seja, ela fez aquela obra toda, e tudo isto acontece quando ela morreu em 68, se não me engano, 1968. E pronto, e agora de repente é que há assim uma realizadora esquecida que depois... boom, e eu vi há pouco tempo, como te disse, uma exposição em Paris no Museu d'Orsay, onde ela aparece já, e aparecem os filmes dela ao lado dos outros, dos Lumière, do Méliès, de todos os outros pioneiros, sendo ela a primeira realizadora que percebe que o cinema pode ser para produzir ficção e também arte, e também contar uma história, e também, para além da coisa documental,
que estava a ser realizada na altura. Aquele que tu falaste, que também se encontra no YouTube, Falling Leaves. Falling Leaves é incrível. Muito encantador. Tu viste, são 12 minutos, sim, vale a pena ver porque está no YouTube. Chama-se Falling Leaves, da Alice Guy Blaché, e é uma história maravilhosa, sobre, é super terno, não é? E extremamente encantador. Acho que é baseada, aquela história é baseada numa música, numa coisa, numa ideia mítica, não é? Que uma menina tenta salvar a irmã doente, porque o médico diz se ela não chegará ao tempo em que as folhas caem, então a menina tenta segurar prender e colar as folhas todas da árvore para que não cheguem a cair. É muito encantador. E depois também há esse documento de que falaste, Be Natural, em que a Jodie Foster diz: isto é ridículo, mas é a primeira vez que eu trabalho com uma mulher realizadora. Sim. Que é a própria, agora não me lembro do nome, mas é Pamela qualquer coisa. Agora não me estou a lembrar também. Sim, a pessoa que faz este documentário, exato. Mas há muito poucas realizadoras e premiadas, então, mesmo muito poucas. Eu diria também premiadas. Agora temos a Jane Campion, não é? E a Catherine Bigelow com o Art Locker. Mas repara, por exemplo, esta Frances Marion, que eu acho que é o nome da argumentista, ganhou 2 Oscars como argumentista. E antes de se tornar uma indústria masculina. E as mulheres tinham mesmo muito poder até essa altura. Havia várias realizadoras, Lois Weber também, várias realizadoras americanas com muita importância logo no princípio da história do cinema. Toda a indústria cinematográfica está cheia de mulheres, mas no papel principal são mesmo muito raras. Sim, é verdade. Quer dizer, eu estive a lembrar-me assim daqueles nomes mais sonantes, a Agnès Varda, obviamente, a Sofia Coppola, sim. a Jane Campion e a Catherine Bigelow, que já falei, a Lucrécia Martel, mas pronto, mas são de facto poucas, são muito poucas. São muito poucas. E é inacreditável. E esta principalmente tem desculpa, e temos a Ana Rocha de Sousa, que ganhou um prémio claro em Veneza. Claro isso foi tão bom. Claro que sim, e temos grandes realizadoras também em Portugal, mas de qualquer forma a questão aqui é que esta foi pioneira. Ela certo, foi mesmo. Claro, como é que é possível contarem a história do cinema e nunca terem falado desta realizadora que teve a importância que teve? Uma pessoa que faz 1000 filmes e que são todos ao nível daquele que tu viste do Falling Leaves. Sim. Como é que é possível haver tanta gente do cinema? Porque no documentário isto aparece, já tinhas ouvido falar, pessoas que trabalham no cinema a vida inteira, não, nunca tinha ouvido falar. Como é que é possível? Como é que é possível nunca ter ouvido falar? E pronto, felizmente está a ser resgatado agora o seu nome por pessoas muito interessantes, e este documentário é bem bonito de ver, vale mesmo a pena. E o outro filme que eu te falei foi o Annie Hall. Porque eu sou grande fã do Woody Allen, acho que ele é um humorista extraordinário, um grande realizador, e este é um dos filmes da minha vida. É de um sentido de humor extraordinário. E por acaso em mim teve o mesmo impacto este filme quando o vi do que outro que vi recentemente de uma atriz realizadora. Não é bem realizadora, porque eu acho que ela é mais argumentista, não sei se ela realiza, acho que não, que é a Phoebe Waller-Bridge. Fez o Fleabag, não sei se já ouviste falar. É uma série que ela fez para a BBC, e é uma humorista incrível, de tal forma que ela fez o Fleabag, depois foi contratada para fazer o Killing Eve, que é uma série de humor negro espetacular, que dá que é algo que também é raríssimo. Mulheres humoristas também é um caso de estudo. Ela tão poucas. Ela é extraordinária, e teve o mesmo impacto em mim o Fleabag, aquele tipo de humor que é um humor terno ao mesmo tempo, inteligente, terno, cheio de referências que têm a ver com as referências culturais coletivas de todos nós, mas que andamos. É bom lembrarem-nos às vezes, é bom sabermos que as coisas se relacionam umas com as outras, e haver alguém que nos lembre isso com tanto sentido de humor. E ela faz um bocado isso também no Fleabag, e o Annie Hall, quando vi e quando vejo, tem o mesmo efeito em mim do que teve esta obra. Portanto, gostava de dizer que esta também é uma escolha. Não te mandei, mas deixa-me só dizer que o nosso podcast abre com um pequeno excerto do Manhattan, do Woody Allen, que é
É posterior, sim, mas posterior a poucos 2 ou 3 anos, mas o Annie Hall, no fundo, inaugura todas aquelas comédias românticas cheias de problemas existenciais e neuroses muito nova-iorquinas e judias, cheias de questões também religiosas e crises conjugais, e tem o segundo pior tradução de título para o Brasil, não é? Primeiro é Noviça Rebelde, esta chama-se qualquer coisa como Noiva Neurótica, Noivo Nervoso. É horrível, é horrível. É uma coisa estranha. Mas a Diane Keaton é encantadora e é extraordinária. Acho que ela fazia o seu próprio, não sei como é que é dizer agora, diz outfit, mas ela fazia os seus próprios. O seu figurino. O seu próprio figurino, exatamente. Não, mas é marcante, não é? A maneira como ela se vestia, as coisas que ela dizia, a maneira como ela. Porque eu imagino, já li que foi escrito para ela o papel, imagino que tenha sido, porque é completamente a cara dela. Sim. E há cenas incríveis no filme. O filme é incrível de ver. Eu agora, quando eu revi agora partes antes, depois de ter falado contigo e depois de ter escolhido e tal, revi partes de algumas das cenas mais cómicas e é tão engraçado, tão engraçado. Eu acho que a cena que eu mais gosto, uma das cenas que eu mais gosto, é ela tentar reconstituir um momento bom que teve com a Annie Hall, com a outra namorada, uma cena qualquer com as lagostas no chão. Não sei se te lembras, com lembro. E depois nada tem a mesma graça, porque ela era para ele especial. E ele com as aranhas, quando vai matar a aranha, vai cheio de energia matar uma aranha e volta de lá a dizer: não, isto não é uma aranha, é um buico, é um. Afinal são duas. Sim. Mas ganhou de facto, foi um dos raros filmes que ganhou o melhor filme, porque argumento. Ganhou 5 Oscars. Sim, ela própria ganhou. Foi muito premiado. Argumento, melhor realizador. E depois acho que ele só voltou a repetir isto muito recentemente, agora já depois dos anos 2000 e tal, 2012, com Meia Noite em Paris. Mas sim, lá estão as suas obsessões, as crises, a morte, as angústias e um enorme sentido de humor. Mas é essa parte que faz falta, não é? É ser capaz de fazer humor com as nossas angústias. Aquilo que normalmente acabamos por. Aquilo que às vezes, quando não há sentido de humor, nos deita abaixo, aqui é tudo visto fora e é tudo visto com uma ironia e de uma forma tão engraçada. No fundo é uma espécie de auto-amor, não é? Ele aproveita as suas fraquezas e o seu lado ridículo para explorar completamente aquilo. É encantador. Sua hipocondria. E aprende-se imenso. Eu lembro-me por acaso de ter ido ver um filme do Woody Allen em miúda e não ter percebido nada, porque, como sabes, são filmes que há. Claro, as referências são todas para adultos. Por isso é que tu os lês, porque é possível ler um guião com muito interesse, porque os diálogos são extraordinários, porque também é uma das coisas que tu costumas fazer, que é ler guiões, e o que eu adoro, eu compro sempre guiões. Sim. Eu compro, sempre que há, eu compro. E então foi uma grande perplexidade, que era quem é esta gente, estes adultos, não percebo nada disto, e de facto agora adoro o Woody Allen, e acho que é daqueles autores que eu vejo todos os filmes, acho que não perdi nenhum. Eu também acho que vi quase tudo. Tal como Kubrick ou qualquer coisa assim, ou Spielberg, acabo por tentar ver todos. Mas olha, vamos passar para outro livro, desta vez da Patti Smith, que é outra das tuas referências. E eu a Patti Smith até percebo, porque já te ouvi cantar uma música dela com a Ana Bacalhau. Sim. Exatamente. Foi, não sei dizer a data, mas foi num concerto na Festa do Avante, no ano em que o Ruben de Carvalho tinha morrido. Foi portanto, primeiro que se fez antes sem da o Ruben. pandemia. Sim, exatamente. Portanto, isso percebo, e tu gostas desse livro, Just Kids, do livro de memórias esse dela. Livro é maravilhoso, é um livro maravilhoso. Eu li o livro numa noite, porque não consegues parar de ler. Porque aquilo é a história dela com o Robert Mapplethorpe quando foram para Nova Iorque, muito novinhos, com 18 anos, sem dinheiro nenhum. A primeira noite dormiram na rua e à procura da arte para tentar ser artistas.
e viveram em função desse sonho e dessa vontade, com imensa dificuldade, muito miúdos, cheios de vontade de ser artistas, cheios de vontade, mesmo amor pela arte total, sem cedências. E ela conta essa história, e toda essa história é contada em articulação com todas as coisas que foram acontecendo em Nova Iorque nos fim dos anos 60, anos 70, e com todos os personagens de Nova Iorque, de quem gosta. Até porque ela tocava e toca em várias áreas também, não só musical, como também escritora, como também cronista, como também fotógrafa. Sim, tudo. Mas aquilo que mais me impressionou neste livro, confesso que foi, ela viveu com o Mapplethorpe uma história de amor. Foram namorados e de repente no meio de repente no seu percurso ele descobre que é gay. E a perda desse amor, não há um momento em que ela te passe qualquer mágoa, ou seja, tu consegue, ela ainda por cima expõe-se ao ponto de contar a frustração que foi perceber que tinha perdido aquele amor, mas a amizade que sentia por ele era tão enorme e tão bonita que tudo o que ela tem a dizer sobre ele é lindo. E escreve a amizade, e ela escreve sobre a amizade que existiu entre os dois porque lhe prometeu, quando ele morreu, que ia fazer isso. E depois passaram vários anos até conseguir fazer isso. Que é uma coisa que tu também, acho que em certas músicas fazes, escrever sobre a amizade. Que se calhar é mais fácil escrever sobre o amor do que escrever sobre o sentimento, que às vezes é muito, perdura muito mais, que é isto, que é aquela amizade que é para a vida, como costumamos dizer, não é? São amigos para a vida. E eu acho que é outra forma de amor, mas imagina, neste caso o que me impressionou foi que tinha havido de facto as duas formas de amor, e a descoberta de que de repente tem que se ler o livro, é tão impressionante, é tão bonito. E depois ao mesmo tempo tens desde as histórias do Chelsea Hotel, do não sei quê, dos outros artistas todos que lá viviam, das pessoas que ela foi conhecendo, o Ginsberg, o Warhol, toda a gente e o próprio Bob Dylan, não é? Bob Dylan, o quem ela Reed, leu, o Sam Shepard, exato. Quando recebeu o prémio Nobel foi ela que foi lá receber por ele. E Sam Shepard, sim, que fizeram um filme em conjunto, penso eu. E eu adoro este livro, mas tenho muita coisa dela. Tenho imensos livros dela, principalmente. E um deles traduzido pelo Ricardo Marques, poeta e tradutor, que é o Mar de Coral, que o Ricardo me ofereceu. Entretanto, por causa de eu saber isso, cravei-o para me fazer uma tradução, uma adaptação do Wing, que é um tema da Patti Smith que eu canto também em português, no concerto a solo. E aliás, pedi a vários autores para me escreverem. Mas é a única autora que tu cantas? Não, seres tu? Canto também um tema que não é da Peggy Lee, mas é imortalizado por ela, que é o Fever. Esse pedi a Filipe Leal para me fazer uma adaptação. Canto também o Love Me Tender. Porquê que alguns preferes em português, outros preferes o original em Não, eu no concerto canto sempre em português. Eu só canto as adaptações. Mas este Because the Night, tens toda a razão. O Because the Night não, foi mesmo na realidade o Because the Night é diferente. Eu tinha ouvido a Ana Bacalhau fazer um concerto a solo onde ela escolheu as canções da vida dela. Primeiro concerto a solo dela, depois de Linda. E era tudo punk rock. E ela é muito boa nessa área. E eu adorei. E disse-lhe na altura: olha, eu tenho este sonho de cantar um dia o Because the Night, que é uma das minhas canções preferidas de sempre. E agora estou a ouvir e acho que quando cantar vou-te convidar para vires fazer isto comigo. E convidaram-me para cantar no Rossio, umas festas da cidade, já não me lembro muito bem que ano, sei que estava uma noite assim com chuva e tal, mas que foi muito bonito. E nós cantámos o Because the Night, e depois já repetimos 2 ou 3 vezes noutras ocasiões, uma delas nessa festa do Avante que tu estavas a dizer. E essa canção é a única que eu canto em inglês. O resto. Mas essa opção de fazeres uma tradução e pedires a poetas para... Eu essa não sei, essa tem que ser, acho que tem que ser em inglês, não sei. Essa tem aquele lado rock de... É porque as outras passam por um lado literário mais...
Não sei bem explicar isto, mas nas outras, as adaptações livres e a possibilidade de fazer uma versão mais livre atraía-me mais do que no Because the Night, que era mesmo aquilo que eu queria fazer. Ou seja, não acho que nenhuma versão poderia substituir aquela minha vontade de fazer aquela canção tal e qual. Nas outras não, nas outras eu tinha vontade de as mudar, tinha vontade de as transformar. E todas as pessoas a quem eu pedi, o Reininho também me fez, o Rui fez do Love Me Tender também uma versão que ele chamou Love Me Fender. E tinha que fazer um trocadilho, sim. E então essas versões eu faço em português, mas são adaptações livres, portanto as letras são também completamente diferentes, são adaptações completamente livres. Olha, o que eu achei mais talvez não tão óbvio nas tuas escolhas ou nos gostos que eu suporia que tu alinharias mais em termos musicais são então o Nick Cave e a P.J. Harvey, porque justamente por aquilo que nós começámos a falar quando eu disse que tu eras a pessoa ideal para este podcast, justamente porque fazes músicas muito solares e muito otimistas, e por seres uma otimista, não é? Que já confessaste. Este Nick Cave é um ambiente muito denso, muito sombrio, muito morte, muito ele gosta muito, não sei. O Nick Cave gosta muito é muito aquela coisa da religiosidade e não sei o quê, mas tem canções do outro mundo. Aliás, é que tem canções do outro mundo. Into My Arms parece uma música religiosa, mas é uma música de amor. É uma música de amor, mas ao mesmo tempo tem ali uma dose de religiosidade enorme. E eu ainda percebi mais isso porque também o Ricardo Marques me fez uma tradução desse. Foi para um podcast para a Raquel Marinho em que o Ricardo em que eu tinha que escolher poemas. Sim. E eu escolhi o Into My Arms e pedi ao Ricardo para fazer, e de repente quando ele me mandou, eu depois até lhe telefonei, mas olha, mas isto de repente parece uma oração. Eu disse, não, mas isto é uma oração. Isto é completamente uma oração. Eu tentei ser fiel ao que ele dizia, as palavras em inglês são completamente quase litúrgicas, aquilo é quase uma liturgia. E realmente toda a obra dele é muito virada para isso. O que ele tem para além de igual como a Patti Smith, como também a P.J. Harvey, é um sentido de construção da sua obra que passa por muitas vertentes, e essa parte encanta-me absolutamente, atrai-me absolutamente. Os filmes que ele faz, que são sobre a construção dos seus discos, são lindíssimos, são extremamente inspiradores. E ao mesmo tempo ele também tem sentido de humor, porque, por exemplo, nesses filmes em que ele descreve porque é que escreve, como é que escreve, e ao mesmo tempo aparecem-te imagens dele no estúdio, mas depois também ele a conversar. Um deles é dentro do carro e tens sempre o para-brisas a funcionar porque está a chover e ele vai com as pessoas atrás e vai a falar sobre a vida, e de repente está no estúdio a gravar, e as coisas que ele diz têm algum sentido de humor. No último filme que eu vi, não tanto, porque já foi o filme depois de ter morrido o filho dele, e eu acho que ele mudou radicalmente. Acho que toda a obra dele, se era mais negra e mais pesada, ganhou uma dimensão. É pesado, mas é de uma leveza, é um pesado cá em cima, ou seja, é à procura de qualquer coisa muito mais mística. E foi um filme que me impressionou imenso, que é o One More Time with Feeling, que foi o último, e agora está a estrear no Nimas dia 11 de maio. Sim, que já compraste que bilhetes, eu já tenho bilhete sobre a construção dos dois últimos discos. This is much I know to be true. Exatamente, que vai estar dia 11, vai estrear no Nimas, e vai estar durante uns dias, portanto aconselho. Olha, eu gostava muito que não acabássemos esta conversa sem falarmos de outro. A P.J. Harvey, se tu me deixasses só contar, sim, eu tenho uma relação também com ela, porque de várias maneiras. A P.J. Harvey, primeiro, eu adoro ouvi-la e acho que ela é, como cantora rock, é incrível, e compositora rock, uma grande guitarrista. Depois começou uma coisa muito mais experimental com o John Parrish, e começou a fazer uma coisa muito mais experimental. E houve um ano, houve um ano que, se não me engano, foi para aí 2010, à volta disso, em que as Raincoats fizeram. As Raincoats são uma banda que foi fundada também por uma portuguesa, uma banda punk inglesa, que foi fundada por uma portuguesa que eu conheci bem através de uma amiga comum, e nesse ano elas foram convidadas para ir tocar
são assim uma banda punk mesmo de culto, e foram convidados para ir tocar ao MoMA. E eu fui também. No fundo, fui a brincar. Fui com elas. Fui com elas e com essa minha amiga também, e com a Ana da Silva, que é a portuguesa fundadora desse grupo, das Raincoats. E o baterista que estava a tocar com elas, que é o Jean-Marc Bouty, era o baterista da PJ Harvey. Portanto, eu depois via cá em Lisboa, na aula magna, com o Jean-Marc a tocar, e comecei a acompanhar também todo o processo, porque ela também faz muita coisa exposta. Como, por exemplo, ela gravou um disco em Londres, em que tu pagavas bilhete para ir ver a gravação do disco. Estavam dentro de uma caixa de vidro, e tu podias ir assistir. Eles não viam cá para fora, mas tu podias ir assistir a tudo o que eles estavam a gravar, às repetições, as escolhas. Olha, fascinante. Uma coisa fascinante. Ela fez isto. Mas é uma grande exposição, não é? É uma exposição incrível. Quer dizer, eu lembro-me de ver isto agora recentemente com o filme do Peter Jackson, em que nós vemos os Beatles ali a construírem as suas canções tão famosas, e de facto é fascinante. Mas aqui é sem edição. Ou seja, nesse filme tens editado. Aqui é sem edição, é live. Tu compras bilhete, aquilo esgotou em minutos, e durante uma qualquer temporada... coisa performativa também, não é? Já entramos noutra completamente. área. Essa parte fascina-me. Acho Mas olha, deixa-me só extraordinário. entrar noutra área ainda mais, que é um dos teus pintores preferidos, que é o Jackson Pollock, do Pollock, e ainda tens um quadro que adoras. Queres falar um bocadinho então de... O Pollock também foi... Eu gosto... Eu apesar de quando estudei pintura, eu estudava... o que pintava era muito mais retrato, porque tenho alguma facilidade com as parecências e não sei o quê, e até dava algum jeito quando estava no colégio, porque vendia aos amigos. Fazia assim com lápis e dava-me bastante jeito, mas na pintura aquilo que mais me atrai é a pintura abstrata. Não te sei dizer porquê. Acho que a pintura abstrata é um bocadinho como a música. É mesmo uma emoção estética. Sinto que é mesmo uma emoção Pollock, estética. com aquele seu... E ele também foi... Acho que antes dele ninguém tinha feito nada assim. Ninguém tinha pintado com aquele dripping e com aquela violência de Era um personagem. Parece pingos de sangue, não sei, às vezes parece que há ali uma agressividade muito grande, e um grande encantamento, mas parece que estamos a falar de um gesto pintado, não é? Parece que ali o gesto está misturado com a pintura. Sim, está completamente. É como se a vida dele tivesse tirada para ali, não é? Como... eu adoro esse quadro que eu te disse, que é o número 31. É um quadro muito grande, e talvez por causa da sua dimensão tem aquele impacto. Faz parte da coleção do MoMA. Depois há outros quadros que eu conheço só de catálogos, que são de coleções privadas, mas há outros muito bonitos e que também acho que são de grande dimensão. Mas gosto muito da obra dele, e gosto muito de Nova Iorque. E então, uma vez a passear lá, na Lexington Avenue, estava à procura de livros e de livrarias, e por sorte encontrei uma que até não parecia que tinha nada antigo, era assim muito moderna, mas tinha um cantinho lá para o fundo, onde havia coisas antigas, e descobri um catálogo do Pollock de 1967, uma exposição no MoMA. Então tenho esse catálogo, assim faz parte. Eu tenho assim em casa uns tesouros guardados num sítio à parte, e esse está lá. Esse está no teu baú dos tesouros. Exato. Olha, Mafalda, muito obrigada por nos teres contado alguns dos teus gostos e as coisas que te fazem felizes e que também nos fazem felizes a nós. Porque é muito bom de falar de coisas boas, na verdade. Isso obrigada é eu, desculpa serem tão confusas e tantas ao mesmo tempo. Nada confusas. Temos não um limite de tempo, mas claro, acho que temos que acabar em certo ponto, e acho que acabamos com um pintor um bocadinho maldito, um bocadinho também trágico, não é? Mas extraordinário. Morreu muito cedo. Sim, extraordinário. Obrigada. Muito obrigada eu, muito obrigada mesmo. Obrigada. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.